que leva um clube a ser refundado? Bom, o Livorno, que é um time muito tradicional lá da Itália, que tem uma ligação muito forte com a sua comunidade, tem uma torcida muito apaixonada e que há menos de 10 anos disputava a Série A, passou por esse processo e atualmente eles estão na quinta divisão. Mas como que isso pôde acontecer? Bora bater esse papo? Bom, o Livorno ele foi fundado em 1915 e, como eu disse, ele é um clube muito tradicional lá na Itália. Embora ele não seja um dos maiores ganhadores de troféus do país, ele é um clube muito simbólico e que carrega também uma importância muito grande. É um clube declaradamente político, de esquerda e que inclusive já chegou a peitar nomes como Mussolini na época do fascismo italiano. Isso se dá muito pela cidade que o time está, que é a cidade de Livorno, né? Essa cidade ela fica situada ali na região da Toscana e é uma região que recebeu muitos imigrantes ao longo dos anos. Primeiro que é uma cidade que tem um porto e que recebeu esse fluxo de pessoas ao longo dos anos, inclusive recebeu a comunidade judaica, isso há séculos atrás. E isso com certeza formou um pouco desse caráter da cidade. É uma cidade que tem raízes operárias, notadamente de esquerda, e inclusive o primeiro partido comunista da Itália foi fundado lá em Livorno. Bom, e é claro que os torcedores do time e também a instituição não se descolam disso, né? A cidade e todos os seus torcedores, todo o seu povo é muito atrelado com essas causas e isso torna o time muito simbólico, inclusive ao redor do mundo. Mas voltando a falar esportivamente, como eu disse, não é um clube que tem grandes glórias, mas ele já disputou a primeira divisão 29 vezes e já disputou também a Série B e a Série C várias vezes. Inclusive, ele já foi campeão da Série B em 2 oportunidades. Bom, para a gente entender um pouquinho melhor a dimensão do Livorno dentro do futebol italiano, eu vou exibir um trecho de um papo que eu bati com o Andrea Chiavatti, que é um cara que manja tudo de futebol italiano, de verdade. Confere aí. E aí, galera, vou apresentar para vocês agora o Andrea Chiavatti, que é um grande conhecedor, né, do futebol italiano. O André ele é italiano, mas ele já mora aqui no Brasil há quase 30 anos. Né? Ele que já foi comentarista da Fox Sports, já trabalhou também com o scout da Atalanta aqui na América Latina. E atualmente ele faz um trabalho muito legal junto ao Josa Novales, no canal Cautio Parlato. É um dos melhores canais de futebol no Brasil, dentro desse recorte do futebol italiano. Mas e aí, André, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo, viu? Muito obrigado a você por ter me convidado. Sempre bom falar sobre futebol italiano em todos os seus aspectos. Vamos lá, então. Bom, como eu falei já anteriormente aqui nesse vídeo, o Livorno ele é um time que carrega uma simbologia muito grande, né? Mas ele é um clube que está vivendo também o pior momento da sua história, embora já tenha vivido bons momentos no futebol italiano. Então, a minha primeira pergunta é justamente a seguinte: como que o Livorno é visto no contexto do futebol italiano? Não agora, nesse processo de reconstrução, né, mas ao longo de sua história, né? Qual que é a relevância do clube dentro do universo do futebol italiano como um todo? Porque daqui do Brasil a gente conhece às vezes alguma parte da história, mas eu não sei muito dos feitos esportivos assim do clube. Eu queria saber a sua opinião como um conhecedor do futebol italiano, assim. Bom, eu acho que não é por acaso que você pensou em me chamar para conversar sobre isso, porque eu nasci em Livorno, né? Eu sou torcedor do Livorno e uma das maiores satisfações que eu tive aqui no Brasil fui trabalhando na Fox Sports como comentarista, poder comentar os jogos do Livorno jogando na Série A, né? Fox Sports transmitia a Série A. E isso foi um ano muito esporádico, foi o último ano que o Livorno esteve na Série A. Sempre foi muito difícil o Livorno se manter na Série A. E a região da Toscana, onde o Livorno fica, é uma região que é dominada, né, pela Fiorentina, que é o capoluogo, né, que fala italiano, é a capital da região, né, a cidade mais importante, a sede da região, a sede administrativa de toda a região. Mas também tem, né, outros clubes que foram muito competitivos, como o Siena, que também passa por um momento de crise. Pisa, grandíssima rival do Livorno. Pisa e Livorno distam poucos quilômetros uma da outra, e a rivalidade é em todos os aspectos, de todos os aspectos que você possa imaginar. Imagine futebol. Livorno sempre teve grande dificuldade em ficar na Série A, porque é uma cidade pequena, de fato. Ultimamente, um empresário, empresário de Gênova, Spinelli, que esteve
no comando do Livorno, quando esteve na Série A, 2 anos, se eu não lembro errado, mas depois ele foi aquele que conseguiu levar o Livorno para cima, mas ao mesmo tempo aquele que decretou sua falência de fato. Né? De fato, o Livorno faleceu, não existe mais a Sociedade Esportiva Livorno, foi reconstruída. Como funciona? O prefeito da cidade, ele tem o poder a nome da cidade, né, evidentemente, um prefeito democraticamente eleito, a nome da cidade, de conferir o título esportivo que leva o nome da cidade para algum empresário que se identifique. Acontece que o Spinelli, depois de muitos anos à frente, começou a não querer mais saber, de fato, do Livorno, e ao invés de ceder a participação, ele acabou deixando acontecer o pior, né? Indo à falência, indo praticamente o clube sumiu do mapa. E aí, né, através de alguns torcedores, ex-jogadores, se refundou outro time, sempre, né, com o título esportivo dado pelo Livorno, mas começando lá nos fundos dos fundos das séries. Né? Isso é uma grande tristeza para mim, que nasci lá, que acompanhei lá, que vi o Livorno jogando, mesmo sempre sofrendo para não ser rebaixado, e muitas vezes rebaixados na Série A, mas é uma derrota também do futebol em geral, né? Desse futebol capitalista, desse futebol cada vez mais voltado a querer fazer negócio de qualquer jeito. Alguns, como o Gênova, por exemplo, escaparam disso porque chegou o Papai Noel lá, né, o tio Sam, com dinheirinho, botou lá o dinheiro e se salvou. O Livorno não, o Livorno teve um fim muito mais triste, e hoje, de fato, para quem, né, uma criança hoje não sabe o que é Livorno, né? Não sabe, porque nunca viu jogar nem na Série B, na Série C. Uma criança de 10, 11 anos não sabe o que é o Livorno. Aos poucos, né, vai talvez voltar na Série C, a Série C1, quem sabe, daqui a alguns anos, mas eu acho que o momento de glória do Livorno passou e é uma grande tristeza, e ao mesmo tempo, porém, alguns valores, né, que a torcida do Livorno representa permanecem. Eu acredito que, de qualquer forma, a cidade de Livorno é uma cidade que tem muita história e da qual me orgulho de ter nascido. Conheço muito poucos italianos que moram no Brasil que nasceram em Livorno, então é um orgulho uma bandeira que eu levanto. Muito legal, muito obrigado por essa resposta. Mas você citou essa questão dessa reestrutura, né, do Livorno que ele está passando agora. Ele está disputando uma liga que, pelo que eu entendi, é equivalente a como se fosse uma quinta divisão. É uma competição que ele vai disputar porque não conseguiu se inscrever na Série D. Eu queria te perguntar, porque assim, a gente já viu esse movimento de refundação em alguns clubes italianos, que tem uma vida difícil para tentar se reerguer, mas eu queria te perguntar se você acha que é possível que o Livorno volte algum dia a figurar nessas principais ligas, né? Você comentou agora que, tipo assim, gostaria de ver daqui a uns anos disputando talvez uma terceira divisão, algo assim. Eu queria saber se você tem uma expectativa, assim, talvez de ver o Livorno mesmo voltando. A expectativa de voltar em uma Série B já seria um grande traguardo, né? Um pouquinho mais de visibilidade, um pouquinho mais de poder acompanhar de perto. O público é o público da Série A, o público maravilhoso que o Livorno tem, um público feito de gente que de fato, em volta à bandeira do Livorno, se agrega por outros valores também, não somente por valores simplesmente esportivos. O povo de Livorno, o Livorno é um porto, um dos maiores portos do Mar Tirreno, talvez o segundo, depois de Gênova, que é o mais importante da Itália, e como toda cidade de porto tem algumas suas características, né? Essa grande capacidade de se abrir para o mundo, de hospedar, por exemplo, a comunidade judaica em Livorno é a comunidade mais ampla e a mais bem que durante a história, mesmo em épocas terríveis, né, de persecução e épocas assim estou falando isso, inclusive, de séculos atrás, quando os judeus ainda eram considerados aqueles que tinham matado Jesus Cristo. Estou falando 1600, 1700.
Livorno já acolhia pessoas dessa religião, dessa descendência, justamente por acreditar que o que conta é abrir os braços e acolher, né? E isso é uma das características, né? Claro, estou extrapolando um pouquinho na questão do futebol, mas eu gostaria muito de ver o Livorno jogando contra times com mais tradição, jogando séries e ligas de mais visibilidade, justamente para que o torcedor do Livorno, eu, à distância, né, muitos quilômetros de distância, mas aquele que lá mora, poder ir no domingo, ver aquele jogo, torcer, sofrer como o torcedor faz, porque acho que ele merece, porque de fato o povo de Livorno, que nasceu Livorno, livornese, é um povo sofredor, mas ao mesmo tempo extremamente passional, apaixonado pela própria cidade, pelo próprio time. É isso. Muito obrigado, André, por ter batido esse papo. Com certeza somou bastante no conteúdo do vídeo, né? Vou repetir que eu vou deixar os links aqui do Cautio Parlato para vocês que estão Obrigado. assistindo se inscreverem lá no canal, porque é um conteúdo muito bacana e, novamente, fiquei muito feliz com sua presença aqui no vídeo. Valeu Eu demais. agradeço o convite. Valeu. Bom, e eu acho que para a gente entender melhor o que aconteceu nesses últimos anos para um time que estava na Série A, em pouco tempo já chegar na quinta divisão, que é ali o último escalão do futebol italiano, eu acho que para a gente entender melhor como que isso pode acontecer, ninguém melhor para falar sobre isso do que uma pessoa que acompanhou bem de perto todo esse processo, que é o Matheus, que tem a página Livorno Brasil tanto no Instagram quanto no Twitter, né, que acompanhou bem de perto e foi noticiando aqui para os torcedores brasileiros tudo que chegava direto lá da Itália. Então confere aí. Bom, galera, agora eu vou bater um papo aqui com o Matheus, ele é administrador, né, da página Livorno Brasil, tanto no Instagram como no Twitter. Eu vou deixar os links aqui na descrição para vocês acompanharem, né? Porque ele cobriu todo esse momento, né, esse momento de transição assim do Livorno. Direto ele faz algumas publicações que mostram também momentos históricos, né? Ele não está só nessa parte atual. Mas ainda mais se você viu esse vídeo até o final e gostou, e quiser continuar acompanhando o Livorno, então eu recomendo mais ainda que você siga ele lá nas redes sociais, que é um trabalho muito bacana de ficar atualizando. Às vezes é difícil da gente encontrar todas as informações, mas ele está sempre postando lá. E aí, Matheus, beleza, mano? Primeiro, muito obrigado por ter topado bater esse papo, viu? Wagner, boa noite a você e a todo mundo que vai estar aqui assistindo ou escutando a gente. É um prazer estar aqui, eu agradeço o convite nesse seu projeto, que eu também pude ver que está começando, mas eu pude ver um pouquinho, e eu sei que vai dar super certo, que vai ser muito bom. E eu estou aqui para responder, para falar sobre o que você quiser, sobre o Livorno, esse processo que o Livorno passou, que foi muito difícil, e é isso, estou aqui aberto para essa conversa e obrigado mais uma vez, é um prazer. Perfeito, brigadão. Vamos lá então, que já vou passar aqui para a primeira pergunta. Eu sei que a situação ela é bem complicada, né? Ela é complexa, tem vários fatores, mas aí eu vou tentar dar uma contextualizada bem superficial assim mesmo, só para a gente já entrar no tema, que é o seguinte: de temporada 19-20 para cá, que eu vou pegar bem resumidamente. Nessa temporada 19-20, o time é rebaixado em campo, sendo lanterna da Série B. E aí, 20 e 21, o time está em crise, o Aldo Spinelli renuncia do cargo depois de 20 anos, os novos donos assumem e eles não conseguem arcar com as dívidas de curto prazo, o que faz com que o time sofra punições com perda de pontos, isso já na Série C, né? E aí eles são rebaixados da Série C, novamente ficando na lanterna, muito por causa dessas punições, mas também em campo não conseguiram fazer o suficiente. E aí a gente chega nessa temporada atual, onde eles disputariam a Série D, mas por causa desses problemas legais e de dívidas, a inscrição na liga foi negada, e com isso eles decretaram a falência, né? O Livorno, como a gente conhecia ali, acabou, e em seguida o time é refundado, com outro nome, outro CNPJ, por assim dizer, e começa na divisão mais baixa possível, que é uma divisão semi-amadora, que é equivalente à quinta divisão, né, que tem muitos times, é disputado por regiões, é uma maneira bem diferente. Mas a minha primeira pergunta ela é bem ampla, porque a gente pode conversar um pouco sobre isso, que é o seguinte: para você, assim, na sua opinião, como pessoa que acompanhou mais de perto esse processo, qual que foi o principal motivo para essa piora significativa da situação de 2020 para cá?
É porque antes já tinha alguns sinais de que as coisas não estavam bem, mas parece que foi desses 2 anos para cá que a coisa chegou nesse ponto e parece que degringolou muito rápido, né? O que que você acha que foi determinante para isso acontecer assim? O principal motivo, na minha opinião, é Aldo Spinelli. Aldo Spinelli, como você disse, comandou, foi dono do Livorno por mais de 20 anos. Ele pegou o Livorno em 99 e no começo foi bem, ele conseguiu coisas boas para o Livorno, só que vamos colocar de 2018, 17 para cá, ele largou mão do Livorno, talvez para dar propriedade para alguns projetos dele, e o Livorno ficou abandonado. O Livorno já dava sinais, como você bem disse, de que ia acontecer isso, de que o Livorno uma hora ia cair em campo, de que o Livorno uma hora, de que a bomba ia estourar. E aí, nessa temporada que ele caiu da Série B para a Série C, tudo começou a aparecer. Porque enquanto o time estava na Série B, a poeira era jogada para debaixo do tapete, ninguém falava tanto. Mas quando o time caiu para a Série C, começou a ser falado. E aí o Livorno passou por esse processo na Série C, acabou sendo lanterna do campeonato. Por mais que o time fora de campo tivesse muito mal, a gente ainda via que alguns jogadores lutavam dentro de campo para tentar manter a honra, manter o Livorno, mas o Livorno perdeu pontos por falta de pagamento de alguns jogadores das temporadas anteriores até, e aí isso acabou refletindo também dentro de campo, e o Livorno foi rebaixado, foi comprado, ia ser comprado por um empresário holandês, que depois se descobriu que era uma pessoa errada diante da lei, que inclusive foi preso, e aí o Livorno foi comprado por outras pessoas que viram também um rombo que tinha dentro do Livorno financeiro, e acabou que o Livorno não teve outra opção. Teve que ser refundado, fechar, mudar o nome, mudar o escudo, negociar o mando de jogos dele para o Armando Pitt, porque ele ainda ia perder isso também. Então, é um processo muito delicado que o Livorno acabou passando, ainda está passando, né? Mas está conseguindo se recuperar. É, realmente, né? Um processo muito delicado e ter chegado nesse ponto, né, de ter que refundar o clube, que é um processo que é muito difícil de você se recuperar, principalmente pensando a curto prazo, assim, como é que você contrata jogadores para conseguir subir, como é que você mantém aí uma estrutura, né? É, são coisas que muitas vezes não têm respostas. Chega um dono novo com promessas e a gente não sabe muito bem como é que vai acontecer. E aí a minha próxima pergunta é justamente essa, né? O clube agora está com um novo projeto. Essa reconstrução, ela te anima de alguma forma? Você acha que o clube pode, aos poucos, ir voltando às principais divisões italianas e se tornar sustentável de novo? Ou você ainda vê isso como uma coisa, infelizmente, muito distante, assim, de acontecer? Eu já disse isso em outros lugares que eu bati um papo com o pessoal. Eu acho que o projeto do Livorno, para o momento, tá muito sólido. O time é o líder do grupo, o time está bem. Eu achei que fosse ser difícil contratar jogadores por conta do histórico recente e do time estar jogando no torneio Excelência, que é a quinta divisão, se for botar em números. Mas o Livorno conseguiu contratar bons jogadores. O André Luz acabou de voltar, um ídolo do Livorno. O Livorno tem um bom ataque. O Livorno está com um time sólido, tem um bom treinador. O Livorno está com um time muito arrumadinho para jogar essa divisão. Para jogar essa divisão tá muito bom. Eu acho que o Livorno deve subir agora, já esse ano, mas pensar em jogar uma elite de futebol da Série A, assim, a primeira divisão, eu digo sempre que é projeto para 10 anos. Talvez ele consiga chegar antes. O futebol é imprevisível, né? Mas eu acho que o Livorno, dentro de 10 anos, deve estar de volta à primeira divisão. A segunda divisão também é muito difícil, mas eu acho que dentro de 6 anos ele consegue voltar. Porque a torcida, a cidade abraçou muito esse novo Livorno. Abraçou, a torcida está indo aos jogos, está comprando, está se associando, está comprando ingressos antecipados, pacotes, e a torcida abraçou o time, está ajudando. Eu acho que o Livorno vai voltar a dar certo sim, está organizado, está conseguindo resolver a questão financeira. Eu acho que o Livorno, dentro de 10 anos, volta para a primeira divisão. É animador sim, a atual situação está animando a torcida. Então é isso. Se você não conhecia a história do Livorno,
Eu passei bem rapidamente por ela, dá para aprofundar muito mais, vou deixar alguns links aqui na descrição para você que ficou curioso sobre isso, né? O vídeo poderia ter ficado bem mais longo, mas eu tentei focar nessas questões mais recentes, né, desse processo que o clube tem passado. Se você gostou, deixa um like aqui, deixa um comentário falando o que você achou, se inscreve no canal, né, e manda para seus amigos que gostam desse tema, de clubes que não são só futebol, né, que tem toda uma aura política também ao redor deles e que eu particularmente acho que é muito legal. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Falou!